O filme Matrix não é só ficção científica. A ideia de que a gente vive numa realidade fabricada, uma ilusão, não é uma teoria de conspiração moderna. É uma coisa que filósofos sussurram há milênios e a doutrina espírita vem detalhar para nós. Nos próximos minutos desse vídeo aqui, eu não vou mostrar para vocês robô dominando o mundo e nem vou intuir isso, mas eu vou te apresentar 3 provas, segundo a ciência, a filosofia e o espiritismo, de que a nossa visão material é uma visão simplificada da verdadeira existência. É uma espécie de Matrix, mas não com o caos dominando. Ela é projetada para que nós aprendamos e evoluamos. E presta atenção, pessoal, a terceira prova, ela vai redefinir tudo o que você entende sobre sofrimento e propósito de vida. Por isso que eu falo com vocês, fique até o final, porque é a forma definitiva para você desplugar. Nesse canal aqui, vocês já perceberam isso? A gente não tem trazido uma espiritualidade do óbvio, daquele jeito que todos os canais fazem. Eu não estou menosprezando os outros canais, todos eles são muito úteis. Só que eu quero trazer algo diferente, uma espiritualidade mais bem compreendida, uma coisa mais profunda, uma coisa que tenha ligação com grandiosidades, porque espiritualidade pressupõe isso. Não são coisas batidas, não são coisas simples, pequenininhas ou coisas decoradas. Tem que ser algo vibrante, que estimule o conhecimento e que faça as pessoas de fato entenderem a raiz da verdadeira vida. Então vamos direto ao ponto. A primeira prova de que nós vivemos numa realidade simulada vem de um lugar inusitado para muita gente, né, que não conhece ainda, da própria física, que casa também com a filosofia de Platão há mais de 2.400 anos atrás. Vocês já ouviram falar do mito da caverna ou alegoria da caverna, né? Lá nessa alegoria, o Platão descreve prisioneiros acorrentados desde criança, desde quando eram bebês, dentro de uma caverna. E tudo que eles conseguiam ver eram sombras projetadas. Então toda a realidade que eles conseguiam ver era somente a projeção, ou seja, a sombra das plantas, alguma coisa mexendo, né, lá fora, um bicho passando. Qualquer coisa que fosse vista era apenas uma cópia imperfeita. Essa caverna é o nosso mundo material. Nós temos esse mundo material projetado, nós estamos vivendo aqui uma cópia imperfeita, como diria Platão, que é o mundo das cavernas. Então existe uma realidade verdadeira e superior que projeta a sua sombra, entre aspas, né, e onde nós vivemos exatamente nesse emaranhado de indecisões, olhando a realidade de maneira minguada. E aí você pode estar pensando assim, mas isso aí é o Platão falando lá, fazendo uma alegoria. Gente, é impressionante como a filosofia, a ciência e o espiritismo caminham lado a lado. Se avança 2.400 anos para frente, o que você encontra? A física quântica e a física de partículas dizendo, não só dizendo como mostrando, você pegando microscópios subatômicos, aproximando da matéria e tudo que você encontra é energia, é espaço vazio. 99,9999% da matéria é espaço vazio. Isso inclui os átomos que estão na sua mão, no seu corpo, na sua cadeira, na sua câmera, em qualquer lugar e qualquer objeto que você veja. Tudo é composto de espaço vazio. O que a gente percebe como matéria, na verdade, é energia vibrando em ondas, em frequências específicas, né? Então cada uma tomando uma forma devido a esse tipo de frequência. E detalhe, só se comporta como partículas quando estão sendo observadas. Aparentemente são criadas para que a gente se iluda. Mas isso não é uma pegadinha do malandro, né? É um mundo que é projetado para o nosso crescimento e aperfeiçoamento. Pensa nisso um pouquinho mais profundamente. A solidez dos materiais é uma ilusão criada pelos nossos sentidos limitados, que os nossos sentidos são limitados, acredite. A cor, por exemplo, é uma interpretação do nosso cérebro para diferentes comprimentos de ondas de luz. O som, por exemplo, é uma interpretação para as vibrações do ar, ou seja, nós não percebemos a realidade como de fato ela é. Nós temos uma interface, semelhante lá ao mito da caverna, uma interface, uma amostra, e o Platão chamava também de uma cópia imperfeita, do que ele chamava mundo das ideias, que ele estava querendo dizer com isso o mundo espiritual. Esse mundo verdadeiro que projeta suas imagens para esse mundo onde nós vivemos. Na verdade, esse mundo nosso, ele já é a própria projeção. Nota como a ciência e a filosofia estão lado a lado e como o espiritismo também está chegando aqui por cima e enquadrando neles. Tudo que nós percebemos é uma versão simplificada que o nosso cérebro processa para entender. Então, assim como os prisioneiros da caverna, a gente está interpretando o mundo achando que isso aí é toda a realidade que existe. Pessoal, nota que isso não é filosofia barata. Isso é profundidade filosófica casada com ciência e casada com o espiritismo, com espiritualidade. Perfeitamente casada com a realidade de Matrix. Nós estamos sendo, de alguma forma, enganados pelos nossos sentidos.
Comenta pra mim, você já parou pra raciocinar nesse sentido que eu tô trazendo pra vocês aqui? E mais, desenvolva, conta pra mim o que você acha disso tudo. Então nós estamos afirmando aqui que a vida é de fato parecida com a Matrix. E se ela é uma simulação, ela precisa de um código-fonte, correto? Que rege o seu funcionamento. Essa é a nossa segunda prova, as leis universais, as leis do universo. Podemos dar um enfoque mais específico aqui na lei de causa e efeito, ou também chamada de causalidade, né? Segundo a doutrina espírita também, essa lei é um dos pilares centrais, onde não tem um Deus ali carrasco te punindo pelos seus erros. Pense nessa lei como um programa de um computador. As suas regras são neutras e infalíveis. Se no jogo, por exemplo, você pula lá de um penhasco, a lei da gravidade vai fazer com que você caia e se machuque. Ou seja, não é um castigo, é uma consequência programada. A decisão de pular foi sua, porém você teria uma espécie de programação nas leis que fazem com que a sua ação tenha um resultado, uma consequência ou uma reação. Na vida, essa programação é a lei de ação e reação, tão bem formulada por Isaac Newton. Toda ação, emoção, sentimento ou intenção é um input. Esse input, ou seja, essa entrada, vai nos gerar automaticamente um output, uma saída, um retorno, uma consequência para que a gente possa aprender com ela. Agora vamos pensar aqui, você já notou padrões se repetindo na sua vida? O mesmo tipo de relacionamento problemático, o mesmo problema financeiro, a mesma falta de visão profunda sobre a vida, a mesma dificuldade de comunicação. Isso não é azar ou coincidência, pessoal. Isso é a programação da sua jornada te apresentando a mesma fase do jogo sempre, porque você não transpõe essa fase. É como se você estivesse jogando um jogo lá e fazendo a mesma coisa e perdendo sempre. De repente você muda a sua ação no jogo e aí você passa daquela fase. Então a vida está te esperando o quê? Mudar a sua ação também, para que você finalmente passe de nível. E aí sim você vai mudar os seus resultados. É uma matrix de aprendizado, gente. E o sofrimento do mundo dentro desta ótica não é um erro no sistema. Ele é o feedback do sistema. Uma notificação que aparece na tela dizendo para você: a sua abordagem atual está gerando um resultado desarmônico. Tente de outra forma. Essa é a mensagem. O livre-arbítrio é a nossa capacidade de escolher como nós vamos jogar esse jogo, se nós vamos passar as fases ou não, se a gente vai ser vitorioso ou se a gente vai ficar errando de novo, repetindo os mesmos erros, né? E o que garante a justiça desse jogo? Justamente as leis universais. Ninguém é favorecido frente ao outro. Você pode ter uma ilusão de novo nessa vida que você tem algumas diferenças com outras pessoas de ponto de partida, mas essa partida não começou nessa vida, começou em outras vidas. E as decisões que você tomou, que acarretaram consequências, ação e reação, vieram de outras vidas. Essa estruturação nos garante que a gente não vive num caos desordenado, mas sim num jogo profundo da vida com regras muito bem definidas, onde há leis que funcionam. Se você já viveu algum desses padrões repetitivos aí, né? Deixa o seu like para eu saber aí que você está conectado comigo, porque eu já vivi muitos deles. E isso vai demonstrar que o vídeo está fazendo sentido para você. Estou trazendo aqui uma visão diferente do que vocês estão acostumados, viu? Chegamos na prova 3, e essa é a mais poderosa prova. Se a matéria é uma verdadeira ilusão, e se ela é regida por um código de aprendizado, então deve haver uma maneira da gente dar uma espiadinha para fora da Matrix. De ter um vislumbre, pequeno que seja, da realidade verdadeira. Será que dá? Dá! Essa prova são as milhares de evidências que existem em experiências de quase morte, em casos sugestivos de reencarnação, em comunicações dos espíritos que batem com a realidade, que nos trazem fatos tanto pessoais quanto também fatos consistentes da evolução da nossa ciência, da nossa sociedade, as provas relacionadas à projeção da consciência, também conhecidas hoje popularmente como viagens astrais, né? Ou que o espiritismo chamava também de desdobramento, você sair do próprio corpo, né? Só nos casos de experiências de quase morte, pessoal, foram inúmeros casos de pessoas em todas as culturas, pessoas de todas as crenças e descrenças que tiveram a sua morte declarada muitas vezes e voltaram contando experiências espirituais absurdas, histórias que provam alguma coisa, que trazem uma noção perfeita porque falam de fatos específicos que somente o acesso a uma realidade paralela poderia dar conhecimento. Elas descrevem a tentativa dos médicos de reanimá-las, ela fora do corpo olhando aquela situação. Elas descrevem túneis de luz, a chegada em locais paradisíacos, encontro com pessoas já falecidas e o mais importante talvez, a revisão da própria vida, para que no caso da volta a vida seja enxergada de maneira diferente, porque você acessou de fato o que existe de fora da Matrix.
Pessoas que voltam transformadas, que compreendem finalmente o motivo da vida, que dão valor a cada pequeno momento, que passam a valorizar as atitudes boas, o amor ao próximo e a não viver mais de maneira morna no mundo. Em suma, elas contemplam a verdadeira realidade espiritual, um pedacinho dela, né? O que nos espera, o verdadeiro mundo, que é aquele mundo que, segundo a alegoria de Platão, projetava as imagens dentro da caverna, né? E o que são essas experiências? É como se fosse o glitch da Matrix. É quando a Matrix falha por um momento, não tem a tal da falha da Matrix? Teve uma falha da Matrix ali. Só que a gente sabe que não é falha coisa nenhuma, né? Isso já é previsto para a pessoa ali passar por essa experiência, mas é só fazendo um paralelo para vocês entenderem. Essas experiências mostram que a consciência não é produto do cérebro. Apenas o cérebro é um instrumento que permite à consciência se expressar nesse mundo. O cérebro, nesse caso, é apenas o receptor, né? E o que é a consciência? A consciência somos nós, o espírito imortal que está no processo de evolução, passando por eras, passando por encarnações, evoluindo, crescendo, aprendendo, né? Tanto na parte intelectual quanto também na parte moral, aprendendo na inteligência e no amor. E aqui cumprimos nossa promessa, 3 provas apresentadas para vocês. E como isso muda a nossa visão sobre o sofrimento? Se essa vida é uma simulação de aprendizado e nós somos seres imortais, então nenhum sofrimento é em vão. Tudo que nós passamos é necessário. Cada dor, cada perda, cada desafio é uma lição cuidadosamente calibrada para nossa evolução. Nós não somos vítimas de um mundo cruel, nós somos alunos de uma escola cósmica. E a Matrix não é mais uma prisão. Ela é uma oportunidade, ela não deixa de ser uma ilusão, mas não uma ilusão ruim. É uma oportunidade de aprendizado e de crescimento. Tudo isso que foi falado aqui, meus amigos, não é só teoria bonitinha e interessante, um pouquinho cult. São coisas para você, de fato, usar na sua reflexão e começar a questionar os limites da sua própria percepção da realidade. Nós temos que fazer isso constantemente. Isso é um exercício meu, seu e de todos que estão assistindo. A questão agora não é se a Matrix é real, mas sim o que eu vou fazer agora sabendo que eu posso despertar dela. Qual dessas 3 provas mais mexeu com você? A filosófica, a da lei universal ou a espiritual? Deixe sua reflexão nos comentários aqui porque eu leio e respondo a todos. Se você quer continuar essa jornada espiritual de crescimento das ideias aí, não deixe de se inscrever no canal aí, curtir esse vídeo e ativar as notificações. E o vídeo que eu estou indicando para vocês aqui é importantíssimo que vocês assistam, porque vai te trazer mais reflexões sobre esse mundo verdadeiro que é o mundo espiritual. Obrigado pela sua companhia. Lembre-se, não aceite a realidade que lhe apresentam. Questione-a. Muito obrigado, galera. Grande abraço e até o próximo vídeo.